se o membro do Ministério Público e o juiz atuante na presente causa tivessem um conhecimento mínimo desta realidade, admitida aqui a boa-fé, dificilmente teriam chegado ao resultado a que chegaram. Saberiam que o ministro de Estado, no exercício pleno de suas funções, até mesmo nos fins de semana, está em plena atividade. Tentar comparar a atividade ministerial com as de pessoas com atividades regulares é grotesco equívoco. Não. Um ministro de Estado, como auxiliar direto do presidente da República, no exercício, aspas, da direção superior da administração federal, termos da Constituição, não é senhor do seu tempo. Não se pode iniciar o trabalho na parte da tarde, porque cursa o mestrado pela manhã, ou porque se dedica a alguma atividade acadêmica na primeira parte do dia. Quantas vezes uma autoridade é chamada a discutir assuntos em altas horas da noite, ou para ter reuniões em fim de semana e também feriados. Alguns juízes, inclusive, que são chamados à noite para decidir questões de absoluta urgência, também são criticados por isso pela imprensa nacional, como foi o caso recente, junto ao Tribunal Superior Eleitoral. No caso em tela, digo eu, tal como constante dos autos, procura a sentença, com base na representação, demonstrar que viagens realizadas em determinadas ocasiões, períodos de Carnaval, Natal, finados, ou a determinados locais, Salvador, Fernando de Noronha, caracterizam atos de improbidade administrativa. Neste último local, ainda teria o ministro utilizado do hotel militar localizado naquela ilha, cujas acomodações, diz a sentença, superam em muito o conforto então disponível. Imaginar, digo eu, que o uso de acomodações militares por parte de uma autoridade em um local desprovido de quaisquer condições configura ato de improbidade é demonstrar que, de fato, há algo de gravemente errado no conjunto do sistema. Desconhecer esse fato elementar é mostrar-se efetivamente inepto para avaliar determinadas questões. Mas, diz a sentença, aspas, em caso, novamente observa-se que o réu, com vontade livre e consciente, violou esse estándar comportamental, o qual deve orientar o agente público. Ora, não há como se admitir que o réu, com experiência na área pública, atuou sem consciência de que seu ato discricionário encontrava-se em manifesto desvio de finalidade. Fecho aspas. Sobrou ousadia e faltou experiência. Os autos trazem notícia de um ministro Sardenberg, então encarregado da pasta de assuntos estratégicos, em todas as suas viagens, mantinha agenda oficiais e reuniões de trabalho, folhas 171 a 174 e folhas 246 a 248. Mas, no entanto, o paradigma estabelecido na sentença é preocupante. Permite ao juiz de primeiro grau, após a provocação do Ministério Público, avaliar o uso de bens públicos no interesse público. Assim, é possível que qualquer um dos integrantes desta Corte venha a responder a uma ação de improbidade, porque se dirigia à Universidade de Brasília em carro oficial. Ou, o que ainda seria muito mais caricato e talvez muito mais presente, que um dos integrantes do Tribunal Superior Eleitoral viesse a ter os seus direitos políticos cassados porque fora visto às 3 horas da madrugada, no carro oficial, em frente a qualquer restaurante de Brasília, olvidando-se que aquele ministro acabara de sair de uma das longas sessões da Justiça Eleitoral, ou como ocorreu com o conhecido ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que às 3 horas da madrugada acabou sendo, digamos, verbalmente atacado por transeunte que dizia passeando aquela hora da madrugada. É pasmar, digo eu, esse tipo de populismo. No caso da utilização de aeronaves, não é preciso aqui valer de uma outra observação amplamente conhecida no âmbito estatal, que é aquela segundo a qual os pilotos da FAB estão obrigados a voar. É o que disse em esclarecedora entrevista o brigadeiro Carlos de Almeida Batista em maio de 1999. Aspas. Os pilotos, sejam civis ou militares, precisam voar. Isso faz parte do treinamento deles e, caso contrário, serão pilotos mal treinados. A própria lei estabelece um número mínimo de horas que os pilotos têm de que voar anualmente. O mesmo pode-se dizer dos aviões. Se não voarem, vão ficar enferrujados no chão. No caso, o Grupo de Transportes Especiais, GTE,
que existe há 58 anos, voar com a autoridade do governo é uma oportunidade valiosa para o treinamento dos pilotos da FAB. Se não voarem transportando autoridades, forçosamente terão que voar com aviões vazios, o que dá no mesmo para os cofres da nação. Entendo, portanto, que o assunto está sendo tratado com um enfoque redondamente errado, diz essa autoridade militar. E diz mais, insisto no enfoque correto para se tratar do problema. O GTE foi criado há 58 anos pelo presidente Getúlio Vargas. Como o próprio nome diz, trata-se de um grupo de transporte especial com a clara finalidade de realizar missões especiais, transportando pessoas especiais, ou o presidente ou seus ministros não são especiais. Há 58 anos, o GTE faz esse tipo de trabalho, a qualquer hora do dia e da noite, e nunca houve esse estardalhaço a que você referiu. O presidente e seus ministros têm de ter as condições de serem mobilizados, de desempenhar as suas altas funções, e, repito, em todos os deslocamentos das autoridades, os pilotos estão em treinamento. É o caso, inclusive, dos deslocamentos de determinados ministros da Justiça para determinadas divisas do país, para visita a determinadas tribos indígenas. Sei de todo dispensável, digo eu, qualquer consideração sobre o tema de fundo da condenação em apreço. No entanto, fiz questão de analisá-la em rápidas linhas para mostrar como se pode manipular um tema no espaço público. Transformar-se em escândalo um assunto compatível com a rotina, cultura administrativa e uma experiência institucional de mais de meio século. Não é por outras razões que a Constituição consagra, em determinados casos, a prerrogativa de foro. Neste ponto, afigura-se insuperável a lição de Vitor Nunes, trazida no voto de pertence na ação penal 315. Leio Vitor Nunes na reprodução de pertence. A jurisdição especial, como prerrogativa de certas funções públicas, é realmente instituída não no interesse da pessoa do ocupante do cargo, mas no interesse público do seu bom exercício, isto é, no seu exercício com alto grau de independência que resulta da certeza de que seus atos venham a ser julgados com plenas garantias e completa imparcialidade. Presume o legislador que os tribunais de maior categoria tenham maior isenção para julgar os ocupantes de determinadas funções públicas, por sua capacidade de resistir, seja a eventual influência do próprio acusado, seja as influências que atuarem contra ele. A presumida independência do tribunal de superior hierarquia bilateral garantia contra e a favor do acusado. Digo mais, senhor presidente, a partir da minha experiência de vida pública, que a prerrogativa de foro entre nós tem uma lógica: impedir que se banalizem procedimentos de caráter penal ou de responsabilidade, com o nítido objetivo de causar constrangimento político aos atingidos, afetando a própria atuação do governo e, por não dizer, do próprio Estado. Tenho para mim que o amplo modelo de prerrogativa de foro, adotado entre nós, cumpre importante função contra o denuncismo fácil e a politização do judiciário, naquilo que ela pode ter de mais perverso. A experiência dos últimos anos está a indicar que o Constituinte de 1988 foi sábio, impossibilitar a ampliação da prerrogativa de foro. Como se pode aceitar que a cada decisão de grande repercussão do ministro da Fazenda, por exemplo, se insete uma nova ação de improbidade? É caso de improbidade, por exemplo, o acordo com o Fundo Monetário Internacional, a decisão sobre a intervenção em um banco, ou a decisão sobre a transferência de depósitos. Ou ainda, que o ministro da Agricultura e o ministro do Planejamento sejam processados por suposta improbidade, por terem simplesmente determinado que se fizesse contratação temporária de fiscais agropecuários para combater um surto de febre aftosa. As decisões podem estar equivocadas do prisma econômico, do prisma administrativo e do prisma jurídico. O sistema, como se sabe, dispõe de mecanismos adequados para a sua correção eventual. O que é abusivo é colocar esses atos sob a epígrafe dos atos de improbidade.
E, praticamente, nos dias de hoje, todos os ministros têm suas ações contestadas no âmbito da lei de improbidade. Claro, tivessem sido elas propostas perante cortes de justiça, dotadas de experiência e responsabilidade políticas, certamente seriam rejeitadas liminarmente. E na terceira ou quarta tentativa, o Procurador-Geral da República ou seu representante seriam advertidos para não insistir em procedimentos aventureiros, como já ocorreu nesta Casa em matéria penal em passado não muito distante. Refiro-me ao inquérito 1228, do qual fui relator. A responsabilidade pública dos agentes políticos é imensa. Não é por acaso que a Constituição define claramente os agentes que estão submetidos a um regime especial de responsabilidade, como é o caso dos ministros de Estado. É verdade também que o Supremo Tribunal tem conferido realce a essa distinção e dela extraído consequências relevantes. No recurso extraordinário 228.977, Nery da Silveira, assentou-se que, aspas, a autoridade judiciária não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados. Os magistrados enquadram-se na espécie de agente político, investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação específica. Esse tribunal, em homenagem ao caráter eminentemente político da função, recusou a possibilidade de que se pudesse instaurar processo-crime contra governador sem a autorização de 2/3 da Assembleia Legislativa. Refiro o IADIM 1628, em que fui relator. Leio na ementa de Celso ainda, no HC 80.511 de Minas Gerais. Essa orientação refere-se à jurisprudência do Tribunal e cita que submete a Assembleia Legislativa Local à avaliação política sobre a conveniência de autorizar-se ou não o processamento de ação de acusação penal contra o governador do Estado, funda-se na circunstância de que, recebida a denúncia ou a queixa pelo Superior Tribunal de Justiça, dar-se-á a suspensão funcional do chefe do Poder Executivo Estadual, que ficará afastado temporariamente do exercício do mandato que lhe foi conferido por voto popular, daí resultando verdadeira destituição indireta de suas funções, com grave comprometimento da própria autonomia político-institucional da unidade federada que dirige. E continuo. Trata-se de requisito de procedibilidade, desenvolvido pela jurisprudência do Supremo a partir da ponderação sobre o próprio significado do princípio democrático no texto constitucional. Essa exigência traduz a dimensão do princípio democrático. Não se admite destituição indireta de autoridade sufragada pelo voto popular sem o consentimento impresso dos representantes do povo. Esse é o ponto nodal dessa prerrogativa. Aliás, leio na doutrina, as mencionadas prerrogativas, longe de representarem privilégios encartados no texto constitucional, dizem respeito ao julgamento isento, sereno e livre da conduta daqueles que administram a coisa pública, sem espírito de animosidade ou qualquer exacerbação decorrente de paixões políticas, indispensáveis ao exercício desassombrado de certas funções públicas. Não há outra interpretação possível. Do contrário, comprometer-se-ia o livre exercício do mandato popular com a propositura de ações destinadas a afastar temporariamente o titular do cargo. O comprometimento do livre exercício do mandato popular configurar-se-ia não só pelo afastamento do titular do cargo, mas também pelo afastamento de seus titulares, seus auxiliares, com os quais aqueles, o titular do cargo, nos termos da Constituição, exerce a direção superior da administração federal. A Lei de Improbidade Administrativa admite o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sempre que a medida se fizer necessária à instrução processual, está no artigo 20. Assim, a aplicação dessa lei aos agentes políticos conduziria a situações absurdas. A. O afastamento cautelar do senhor Presidente da República
mediante iniciativa de membro do Ministério Público, a despeito das normas constitucionais que fazem o próprio processo penal a ser movido perante esta Corte depender da autorização por 2/3 da Câmara dos Deputados. Ou ainda, o afastamento definitivo do Presidente da República se transitar em julgado a sentença de primeiro grau na ação de improbidade que venha determinar a cassação de seus direitos políticos e a perda do cargo. B. O afastamento cautelar ou definitivo do Presidente do Congresso Nacional e do Presidente da Câmara dos Deputados nas mesmas condições acima, a despeito do texto constitucional assegurar a eles ampla imunidade material, foro por prerrogativa de função em matéria criminal perante o Supremo Tribunal Federal, artigo 102.1b, e regime próprio de responsabilidade parlamentar, artigo 55.2. Terceiro, o afastamento cautelar ou definitivo do Presidente do Supremo Tribunal Federal, de qualquer de seus membros ou de membros de qualquer Corte Superior, em razão de decisão de juiz de primeiro grau, confirmada eventualmente por Tribunal Regional Federal. Ainda, o afastamento cautelar ou definitivo de ministros de Estado, dos comandantes das Forças Armadas, de governador dos Estados, nas mesmas condições dos itens anteriores. E ainda, e por último, o afastamento cautelar ou definitivo do Procurador-Geral, em razão de ação de improbidade movida por membro do Ministério Público e recebida pelo juiz de primeiro grau nas mesmas condições dos itens anteriores. Essas hipóteses demonstram deixar de ser um argumento ad absurdum o exemplo referido por Rezec no conflito de atribuições número 35, conflito de atribuições este em que foi relator o ministro Sidney Sanches. Vou ler a ementa de Sidney Sanches para entender o caso que então se tratava. Diz Sidney na ementa: conflito de atribuições, operações entre bancos e clientes, juiz de direito do Estado do Rio de Janeiro, que em ação civil pública, movida pela Curadoria de Justiça dos Consumidores, fixa, a título de medida liminar, normas genéricas de conduta a serem seguidas por bancos privados perante seus clientes em conflitos com as já fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, conflito de atribuições conhecidos, em parte declarada a competência do Conselho. Naquela ação, o juiz do primeiro grau estava querendo fazer, na sentença, a política monetária do governo federal, para o qual não tinha sido eleito. Mas disse Rezec, quando discutia este conflito: figuro, diz Rezec, a situação seguinte: amanhã, o curador de interesses difusos do Rio de Janeiro dirige-se a uma das varas cíveis da capital, com toda a forma exterior de quem pede a prestação jurisdicional, e requer ao juiz que, em nome do bem coletivo, exonere o ministro da Fazenda e designe em seu lugar outro cidadão cujo luminoso currículo viria em anexo. É Rezec. Fica demonstrado, digo eu, pelas consequências, a inadmissibilidade do convívio dos dois sistemas de responsabilidade para os agentes políticos. O convívio dos dois sistemas propiciaria que um juiz substituto de primeiro grau suspendesse, em caráter provisório, a pedido de um diligente membro do Ministério Público, prestes a encerrar o estágio probatório do exercício de suas funções, o Presidente da República, Ministro de Estado, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República ou o Comandante do Exército. O que se indaga, no presente caso, é se o texto constitucional admite a concorrência entre os dois regimes de responsabilidade político-administrativa para os agentes políticos. O previsto no artigo 37, parágrafo 4º, regulado pela Lei 84/29 de 92, e o regime de crime de responsabilidade, fixado no artigo 101(1)c da Constituição e disciplinado pela Lei 1079 de 1950. Os atos de improbidade, enquanto crimes de responsabilidade, estão amplamente contemplados no capítulo 5º da Lei 1079. A Lei de 1950 trata em seu capítulo 5º, aspas, dos crimes contra a propriedade da administração e elenca no seu artigo 9. A pena prevista lá na Lei de 1950 é severa,
pela perda do cargo e inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de até 5 anos. Por outro lado, digo eu, a imposição dessa pena não exclui o processo e julgamento do acusado por crime comum na justiça ordinária, nos termos da lei processual. É expresso o artigo 3º da lei de 1950. Não há dúvida de que os delitos previstos na lei de 1950, tais como os arrolados na lei de 1992, na linha da doutrina dominante, são delitos políticos administrativos. É certo que se a competência para processar e julgar a ação de improbidade pudesse abranger também atos praticados pelos agentes políticos submetidos a regime especial de responsabilidade, ter-se-ia uma interpretação abrogante do disposto no artigo 102.1c da Constituição. Entendo que os ministros de Estado, por estarem submetidos a um regime especial de responsabilidade, não se lhe aplicam as regras comuns da lei de improbidade. Há que se afirmar a plena e exclusiva competência do Supremo Tribunal para processar e julgar os delitos políticos administrativos nas hipóteses do inciso da linha C, inciso 1, artigo 102 da Constituição. Não se cuida de assegurar ao ministro um regime de imunidade em face dos atos de improbidade. O ministro de Estado há de responder pelos delitos de responsabilidade perante os órgãos competentes para processá-lo e julgá-lo. Ademais, praticamente todos esses delitos políticos administrativos configuram igualmente crimes comuns, podendo ser devidamente perseguidos na esfera penal perante os tribunais competentes. Caso cause dano ao erário, há de responder também as ações civis competentes nas instâncias ordinárias. Aceitar a tese de que os juízes de primeiro grau e os promotores que perante eles atuam são mais independentes, que é o pressuposto que está por baixo de toda esta discussão, é cometer uma injúria grave contra o Supremo Tribunal Federal e as demais cortes judiciais do Brasil. Os tribunais não têm medidos esforços para dar vazão à pletora de processos criminais originários a elas submetidos. Após a emenda constitucional que deu conformação ao regime de imunidade parlamentar, tem esta Corte recebido com frequência inúmeras denúncias oferecidas contra parlamentares federais. São ricos, igualmente, os exemplos que vêm dos estados. Em um breve levantamento, pude verificar que no meu estado, o Rio Grande do Sul, é expressivo o número de processos relativos a prefeitos municipais. Lá, na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, dou como um número, de janeiro a junho de 2002, tínhamos 1.039 ações. E devo lembrar que a época de 87, quando da elaboração da Constituição, discutiu-se muito da conveniência ou não de se atribuir competência ao Tribunal de Justiça para julgar os prefeitos municipais. E a discussão baseou-se por questões exclusivamente práticas. Eram as relações que se estabeleciam administrativas entre o juiz de direito, o diretor do foro da comarca e o prefeito municipal. E as reivindicações que se estabeleciam entre os juízes diretores do foro, as associações dos juízes em relação ao prefeito municipal, no Rio Grande do Sul especificamente, na doação de terrenos para construções de casas de propriedade da Associação de Juízes, e que isso estabelecia uma linha de conflito virtual entre o juiz titular da comarca e o próprio prefeito municipal, que pudesse eventualmente indeferir alguma reivindicação de natureza administrativa propiciada. Daí porque, em 1988, se transfere a competência para o Tribunal de Justiça para evitar aquilo que já se conhecia, que, aliás, se repetiu, inclusive, e que o Supremo Tribunal recentemente resolveu nos conflitos políticos entre procuradores, Ministérios Públicos estaduais, que candidatos a deputados estaduais ou federais derrotados voltavam à Justiça Eleitoral e lá produziam procedimentos contra os seus vencedores nas eleições, como é expressivo um caso que ocorreu no estado do Pará em 1998. Os prefeitos municipais, digo eu, estão, inclusive, sujeitos ao afastamento do exercício do cargo durante a instrução criminal. Está lá no Decreto-Lei 201, artigo 2º, inciso 2º. Não se espere, porém, de cortes de justiça com responsabilidade institucional uma atitude panfletária ou demagógica. Não se recebe denúncia em cortes judiciais com o simples propósito de emulação.
nenhum órgão do Ministério Público que atua perante essas cortes poderá adotar uma postura populista. Se assim o fizer, pagará o mais alto dos preços, o desprestígio e o desrespeito institucional. Por outro lado, em termos de economia processual, mais sentido faz o ajustamento dessas ações perante cortes de responsabilidade institucional. As demandas são deslindadas, impedindo a inevitável interposição de recursos sucessivos, com sérios prejuízos para todo o sistema. Não impressiona também a consideração segundo a qual a ação de improbidade seria dotada de caráter reparatório e, por isso, inafastável à submissão aos juízos do primeiro grau. O sistema brasileiro é rico em ações destinadas à defesa do patrimônio público. Para essa finalidade específica, existem as ações populares, as ações civis públicas, todos os procedimentos ordinários e cautelares. E elas poderão ser ajuizadas na sede própria, conforme jurisprudência assente nesta Corte. O ministro Celso de Mello, no despacho, na reclamação 1110, arrolou as várias decisões sobre competência da instância ordinária, para ações populares, para as ações civis públicas, para as ações cautelares, para as ações ordinárias, para as ações declaratórias e medidas cautelares. Até mesmo o Tribunal de Contas tem poderes de provocar o arresto de bens na defesa do patrimônio público. Remeto-me à Lei 8443, artigo 61. O que não se pode admitir é, valendo-se da possibilidade de pedidos cumulativos, transformar uma nítida ação de natureza penal ou punitiva em ação de caráter reparatório. O elemento central da ação de improbidade não é o reparatório. Para essa finalidade, existem dezenas de ações adequadas, inclusive ela como consequência. Até mesmo a indisponibilidade provisória de bens pode ser obtida independentemente da propositura da ação de improbidade, conforme demonstram inúmeros exemplos. A simples possibilidade de superposição ou concorrência de regimes de responsabilidade e, por conseguinte, de possíveis decisões colidentes exige uma clara definição da espécie. Os conflitos entre poderes e desinteligências institucionais decorrentes desta indefinição de competência recomendam um preciso esclarecimento sobre a matéria. Não tenho a menor dúvida de que o ministro de Estado não se submete ao regime geral da lei de improbidade. O entendimento contrário importaria no completo esvaziamento da competência do Supremo Tribunal para processar e julgar por crime de responsabilidade os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, os membros dos tribunais superiores, o do Tribunal de Contas da União e os chefes das missões diplomáticas. É a linha C do inciso 1º do artigo 102. Desapareceria a competência constitucional da linha C? Não teríamos mais. Poder-se-ia sustentar que a ação de impropriedade teria caráter autônomo. Ela não se confundiria com aquela destinada a perseguir crime de responsabilidade. Nesse caso, diante das premissas assentadas, não tenho a menor dúvida em afirmar que ela haveria de ser processada perante esta Corte, como na hipótese dos autos. Tudo em decorrência da repercussão para o sistema político-institucional, tudo diante do inequívoco significado jurídico-político da decisão. E a equação é límpida. Somente o Supremo Tribunal pode processar e julgar os ministros nos casos de crime comum ou de responsabilidade e, eventualmente, determinar a perda do cargo e a sua suspensão. Por isso, não poderia o sistema, por desvios inexplicáveis, conviver com uma ação de improbidade de nítidos efeitos penais e de responsabilidade política ajuizada perante outra instância judicial. É o que sustentam Gilmão Mendes e Arnold Waltz. Aspas, a instituição de uma ação civil para perseguir os casos de improbidade administrativa coloca, inevitavelmente, a questão a respeito da competência para seu processamento e julgamento, tendo em vista especialmente as consequências de eventual sentença condenatória que, nos expressos termos da Constituição, além da indisponibilidade dos bens e do ressarcimento ao erário, poderá acarretar a perda da função pública e a suspensão de direitos políticos do réu, em caso de eventual sentença condenatória. Não há dúvida aqui, pois sobre o realce político institucional desse Instituto, a simples possibilidade de suspensão de direitos políticos ou a perda da função pública, isoladamente considerada, seria suficiente para demonstrar que não se trata de uma ação qualquer, mas de uma ação civil
de forte conteúdo penal com incontestáveis aspectos políticos. Essa colocação serve, pelo menos, para alertarmos sobre a necessidade de que não se torne pacífica a competência do juiz de primeira instância para processar e julgar, com base na Lei 84/29, as autoridades que estão submetidas, em matéria penal, à competência originária de cortes superiores ou até mesmo do Supremo. De observar que, entretanto, enquanto na esfera penal são raras as penas que implicam a perda de função ou a restrição temporária de direitos, Código Penal, artigo 40, inciso 1º e 92, inciso 1º, na ação civil de que trata a Lei 84/29, todas as condenações implicam suspensão de direitos políticos por até 10 anos, além da perda da função pública. As implicações da sentença condenatória em ação civil de improbidade são destacadas por Cláudio Alimel, ao anotar que o condenado por improbidade administrativa ver-se-á na indigna posição de não cidadão em face da perda dos direitos políticos. É evidente, pois, que, tal como anotado pela doutrina, a sentença condenatória proferida nessa peculiar ação civil é dotada de efeitos que, em alguns aspectos, superam aqueles atribuídos à sentença penal condenatória. É certo, pois, que a condenação proferida na ação civil, de que trata o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, poderá conter também efeitos mais gravosos para o equilíbrio jurídico institucional do que eventual sentença condenatória de caráter penal. Não é preciso dizer também que muitos dos ilícitos descritos na lei de improbidade configuram igualmente ilícitos penais, que podem dar ensejo à perda do cargo ou da função pública, com o efeito da condenação, como fica evidenciado pelo simples confronto entre o elenco dos atos de improbidade constantes do artigo 9º com os delitos contra a administração praticados por funcionário público, Código Penal, artigo 312 e seguintes, etc. Tal coincidência ressalta a possibilidade de incongruência entre as decisões na esfera criminal e na ação civil, com sérias consequências para todo o sistema. E continuo. Seria inconsistente por isso, e implosivo para o sistema, outorgar garantia de foro especial em matéria criminal e de responsabilidade, e, ao mesmo tempo, submeter o mesmo titular a processo de improbidade administrativa perante a Justiça de primeiro grau, com ameaça de perda de direitos políticos e até mesmo do cargo efetivo, como ocorreu na hipótese dos autos. Se quisesse introduzir esta mudança, ela haveria de provir por emenda constitucional. E, nessa hipótese, melhor seria suprimir de vez a competência da Corte para processar e julgar os ministros de Estado em sede penal e de responsabilidade. Do contrário, ter-se-ia o completo esvaziamento da prerrogativa de foro estabelecida na Constituição Federal. Essas consequências demonstram que a ação de improbidade contra ministros de Estado, em primeiro grau de jurisdição, é totalmente incompatível com a ordem constitucional vigente. E eu pergunto, é razoável que a instância ordinária determine a perda dos direitos políticos do Presidente da República, do Presidente do Congresso, do Presidente da Câmara, do Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Presidente do STJ? Imaginem os senhores, juiz de direito de primeiro grau, presidindo ação criminal contra desembargador ou juiz de Tribunal Regional Federal, que o censurou na prova de confirmação do estágio comprobatório. Ou este mesmo juiz processando o corregedor do Tribunal de Justiça. Dir-se-á que os atingidos poderão interpor recursos para as cortes superiores e que estas, as cortes superiores, hão de corrigir os equívocos. E eu pergunto, o julgamento desses recursos hão de se verificar depois de quantos anos de tramitação do processo? E se o recurso for inviável, por envolver matéria de prova, por exemplo, e que não possa ser conhecido porque envolve matéria de prova, e que, portanto, não pode o recurso extraordinário ou o recurso especial ser conhecido pelo Supremo Tribunal ou, virtualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça. Mantém-se a condenação da autoridade? Nesse caso, fica evidente que a simples instauração da ação, ainda que não temerária, dá ensejo a prejuízos pessoais e institucionais incalculável, em especial para o exercício das funções. São inconsistentes os argumentos utilitários que se pretende usar em favor da ação de improbidade contra agentes políticos. No plano federal, um levantamento feito nas varas federais de Brasília demonstra, grosso modo,
que essas ações têm sido utilizadas para contestar decisões políticas. Inúmeras decisões de política econômica ou administrativa que poderiam ser discutidas em ações de natureza puramente civil são colocadas sob o rótulo de ação de improbidade. Não é por acaso que o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central e outras autoridades também do Banco Central, no momento, são alvo preferenciais dessas ações. Em relação ao ministro da Fazenda, verifiquei a existência de casos de improbidade administrativa a propósito de pagamento de correntista de bancos sob intervenção, que foi referida na sustentação oral feita pelo Procurador-Geral. Sobre a intervenção do Banco Econômico, sobre o uso de aviões. O presidente do Banco Central tem sido atacado em ações de improbidade em razão de supostos prejuízos causados a investidores de fundos de renda fixa. Eu lembro, recentemente, certa revista fez circular a informação, Consulex, se não me engano, a informação de determinados e-mails que proclamavam a necessidade de ação, de ajustamento de ações civis públicas para a recuperação por parte dos procuradores dos prejuízos que teriam sido causados a eles próprios no que diz respeito aos fundos de investimento. Lembram-se disto? A Consulex distribuiu isto e há notícias dos jornais. Alguém dirá que a ação de improbidade com viés universal é expressão do sistema republicano. É o que se lê no memorial, apresentado pela Associação dos Procuradores e pela doutora Valquíria Quixadá, forte na lição de Fábio Comparato. Eu quero lembrar aos ministros que o professor Fábio Comparato dispõe de um extraordinário artigo, no que diz respeito à sua erudição, em que pretende atribuir competência a esta Corte, ao Supremo Tribunal Federal, para as ações de políticas públicas, em que nós pudéssemos, numa DIN, julgar inconstitucionais decisões de política monetária do Poder Executivo, porque contrariassem os princípios gerais estabelecidos na Constituição. E aqui, então, nós teríamos que, eventualmente, discutir a constitucionalidade ou não, a adequação ou não, no dizer do professor Comparato, da política monetária, da política fiscal, da política tributária, da política cambária, da política de exportação, da política de importação, enfim, das políticas públicas para os quais são eleitos. São todos eleitos e submetidos a um processo eleitoral em que se discute exatamente essas políticas. Mas o professor Fábio Comparato entende que isto seria matéria, inclusive, da competência das ações diretas de inconstitucionalidade. Demonstrei mais, digo eu, que a ação de improbidade é uma ação por crime de responsabilidade. Não há como se aceitar o bis in idem, que se pratica em detrimento da competência desta Corte. Concluo, para julgar procedente a reclamação, acolho o parecer do vice-procurador-geral, que não vislumbrou qualquer fundamento para a propositura da competente ação por crime de responsabilidade na espécie. Determina o arquivamento da ação junto à 14ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. Se fosse possível, outro entendimento, o de que a ação de improbidade na espécie haveria de ser julgada também por esta Corte, que é a segunda tese que eu examinei, também decretaria o seu arquivamento ante a inequívoca manifestação do titular, que é o competente órgão do Ministério Público. É como voto, presidente. Suspendo a sessão por 30 minutos. Declaro reabertos os trabalhos e vamos dar sequência ao julgamento da reclamação 2138. Proferiu o voto o ministro relator, julgando procedente o pedido inicial para assentar a competência do Supremo Tribunal Federal e declarar extinto, ministro, o processo revelador da ação de improbidade, na forma do parecer, né? Ministro.
ministro Gilmar Mendes, como vota? Senhor presidente, não vejo com dificuldade a questão relativa à competência da Corte no caso em exame. Em verdade, há muito já me manifestei sobre o tema em estudo elaborado em coautoria com o professor Arnoldo Valdo e publicado em março de 97, competência para julgar improbidade administrativa, Jornal Correio Brasiliense, já citado no voto do eminente ministro Jobim. Referido estudo voltava-se exatamente à questão relativa à competência para julgamento das ações de improbidade. Naquela ocasião, a par de externar algumas perplexidades, foram firmados alguns posicionamentos sobre o tema. De plano, apontou-se a incompetência do juiz de primeira instância para processar e julgar causas de improbidade administrativa em que sejam réus ministros de Estado ou membros de tribunais superiores, tendo em vista, sobretudo, a natureza das sanções aplicáveis. Nesse ponto, asseverou-se que admitir a competência funcional do juiz de primeira instância implicaria subverter todo o sistema jurídico nacional de repartição de competências. Isso porque a Lei 8429, de 92, haveria de ser entendida como seguindo as regras constitucionais da competência hierárquica. A não ser assim, também a ação de improbidade ajuizada contra o Presidente da República, que não encontra expressa previsão no texto do artigo 102 da Constituição, poderia ser aforada perante o juiz de primeiro grau de jurisdição, que, por sua vez, seria competente para impor-lhe a sanção de perda do cargo, o que configuraria patente absurdo, como já demonstrado pelo ministro Nelson Jobim. Assim, naquele estudo de 97, firmou-se posicionamento no sentido de que as ações de improbidade ajuizadas contra referidas autoridades deveriam observar a regra de competência fixada no artigo 102(1)(c) da Constituição. Registrou-se ainda que tal prerrogativa constitucional de foro decorreria não de qualquer suspeição contra o juiz de primeiro grau, mas fundamentalmente em decorrência do significado da decisão no quadro político institucional. Afirmou-se, ademais, que a simples possibilidade de suspensão de direitos políticos ou a perda de função pública isoladamente considerada seria suficiente para demonstrar o forte conteúdo punitivo ou penal com incontestáveis aspectos políticos da ação de improbidade. Nesse ponto, seguindo a doutrina, observou-se que a sentença condenatória proferida nessa peculiar ação civil é dotada de efeitos que, em alguns aspectos, superam aqueles atribuídos à sentença penal condenatória, sobretudo na perspectiva do equilíbrio jurídico-institucional. Tal observação registrou-se daria razão àqueles que entendem que, sob a roupagem da ação civil de improbidade, o legislador acabou por elencar na Lei 8429 uma série de delitos que, teoricamente, seriam crimes de responsabilidade e não crimes comuns. Lembrou-se também que muitos dos ilícitos descritos na Lei de Improbidade configuram igualmente ilícitos penais que podem dar ensejo a perda do cargo, função pública, como efeito da condenação, como fica evidenciado pelo simples confronto entre o elenco de atos de improbidade, constando do artigo 9º da Lei 8429, com os delitos contra a administração pública. Tal coincidência, afirmou-se, evidenciaria a possibilidade de incongruências entre as decisões na esfera criminal e na ação civil, nessa ação civil com sérias consequências para todo o sistema jurídico. Decorridos mais de 5 anos da publicação do referido estudo, podemos verificar hoje que as reflexões ali colocadas jamais poderiam ser consideradas meras especulações abstratas. Multiplicam-se as ações de improbidade ajuizadas em primeira instância com o propósito de afastar de suas funções autoridades que gozam de prerrogativa constitucional de foro. Hoje tenho a firme convicção de que os atos de improbidade descritos na 8429 constituem autênticos crimes de responsabilidade. Haveria outras considerações a fazer, mas me parece suficiente essa linha de observação e eu acompanho então o eminente ministro Jobim, ministro relator, na sua primeira referência, considerando que se trata de crime de responsabilidade, portanto, também decreto a extinção do feito na linha primeira do parecer do Ministério Público Federal. Ministra Helen Grace. Parece, presidente, que essa foi a conclusão final do relator, né? Sim. A conclusão do relator é no sentido do arquivamento. Arquiva porque na linha do parecer. Já pelo primeiro fundamento. Esses chamados, essas questões de improbidade são delitos de responsabilidade. São conclusões. São duas conclusões, cada uma baseada num fundamento diverso. É que, Sua Excelência, o ministro relator, né,
julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determina o arquivamento da ação tal da 14ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, subscrevendo, portanto, o parecer. E diz, se fosse possível outro entendimento, o de que a ação de improbidade na espécie haveria de ser julgada por esta Corte, simples a vocação do processo para julgamento, também concluiria pelo arquivamento, né, do procurador. Ministra Ellen Grace. Senhor presidente, eu também vou acompanhar o relator, tudo porque entendo que não se pode admitir que quaisquer atos dos agentes políticos, agentes esses alcançados pelo benefício do foro privilegiado por prerrogativa de função, sejam apreciados em primeira instância, com base na Lei 8429 de 92, pois isso porque, dado o caráter predominantemente punitivo das sanções nela previstas, tal solução entraria em testilha com o dispositivo constitucional que afirma a competência desta Corte para o julgamento dos crimes de responsabilidade, ou seja, o artigo 102, inciso 1º, letra C. Entendo também, senhor presidente, que é especialmente importante que, neste momento, às vésperas de saudável alternância democrática de poder, o tribunal possa fixar posição sobre a matéria trazida na presente reclamação. Solução diversa daquela que é proposta pelo eminente relator poderia resultar, como bem demonstrado por ele, na admissão de uma eventual instauração de um foquismo judiciário, com multiplicação de procedimentos judiciais que mantivessem o governo em permanente inquietação e alerta, com prejuízos para a atuação de seus agentes e, consequentemente, para a governabilidade do país. Os números de procedimentos já noticiados, inclusive nos diversos memoriais recebidos, e o embasamento fático desses mesmos procedimentos, revela a contestação de decisões de ordem eminentemente político-administrativos. Por essas razões, senhor presidente, eu acompanho integralmente a conclusão do eminente relator. Ministro Maurício Corrêa. Senhor presidente, de fato, não há como afastar-se da conclusão de que as consequências legais decorrentes da condenação pela prática de atos de improbidade, especialmente no ponto em que é determinada a perda da função pública, a suspensão de direitos políticos, a proibição de contratar com entes estatais, receber oficialmente incentivos e benefícios fiscais ou creditícios, sugerem o acentuado conteúdo penal da espécie, paralelamente à natureza civil, de ação reparatória de danos supostamente causados ao erário. Em consequência, tenho como correta a afirmação de que, aspas, sob a roupagem de ação civil de improbidade, o legislador acabou por elencar na Lei 8.429 uma série de delitos que, teoricamente, seriam crimes de responsabilidade e não crimes comuns, como enfatizado por Gilmar Mendes, citando Ives Gandra da Silva Martins, em decisão similar à hora examinada, proferida na reclamação 2186. Assim sendo, não há como negar que o servidor público, ao cometer ato de improbidade administrativa com relação ao interesse público, estará, na verdade, agindo ilicitamente. Tal infração, entretanto, não tem natureza penal simples ou comum. Seu conteúdo político-administrativo preponderante distingue-a como equiparável aos denominados crimes de responsabilidade. As hipóteses de que cogita os artigos 9º, 10 e 11 da Lei 1079 de 50 e as situações descritas na própria Constituição Federal, assim como os efeitos decorrentes da condenação, bem demonstram tratar-se os atos de improbidade e os crimes de responsabilidade de infrações com idêntica natureza. Cumpre ressaltar no ponto a distinção existente entre crime comum e de responsabilidade. A própria Constituição Federal proclama por diversas vezes essa diferenciação, que tem por parâmetro de aferição a natureza preponderante da conduta delitiva, que pode, inclusive, também levar à existência de crime comum.
Esta Corte já se posicionou nesse mesmo sentido ao assentar que não há que se distinguir crimes eleitorais de crimes comuns, pois estes são todos os delitos, salvo os impropriamente chamados de crime de responsabilidade. Inquérito 507, Paulo Brossard, TJ de 17/12/93. Dessa forma, a mesma ação do agente público pode revestir-se tanto de ato de improbidade quanto de crime comum. Assim, por exemplo, a hipótese do inciso 1º do artigo 9º da Lei 84/29 de 92 pode implicar igualmente a existência do crime de corrupção passiva. Tanto assim é que a Carta Federal, ao prever as penas pela prática de atos de improbidade administrativa, expressamente ressalva as consequências da ação penal cabível. Constituição, artigo 37, parágrafo 4º, circunstância reiterada pelo caput do artigo 12 da Lei 84/29. Nessa perspectiva, não se pode tratar esses ilícitos político-administrativos como crimes comuns, razão pela qual estou em que as regras especiais de competência por infrações penais dessa natureza não devam estender-se às ações por improbidade administrativa. Já as normas atinentes aos crimes de responsabilidade, aí sim, atraem a aplicação analógica, com vistas a oferecer razoabilidade, homogeneidade e harmonia ao sistema de apuração de delitos político-administrativos praticados pelos agentes políticos. Se assim penso, se assim admito, o foro especial por prerrogativa de função previsto constitucionalmente para os crimes de responsabilidade deve ser aplicado aos casos de ações por improbidade administrativa, movidos contra as respectivas autoridades. É o que está na Constituição, artigo 102.1c, 105.1a, 108.1a, 96.3, 125, parágrafo 1º, combinado com o artigo 25, caput. Acrescento, ademais, que diversamente do que muito se propala, a prerrogativa de foro não se materializa em privilégio no sentido pejorativo, vulgarmente utilizado pela crítica leiga. Destina-se, isto sim, à segurança da própria sociedade, de modo a garantir que a autoridade pública, por mais alta função que exerça, seja processada e julgada na forma da lei, de maneira isenta, imune às influências externas e pressões de ordem política, pois o juízo estará no mesmo patamar hierárquico do réu. Terá ainda melhores condições de mensurar as razões de Estado que levaram a autoridade à conduta impugnada. Por outro lado, não se pode exigir que os ocupantes de altos postos governamentais, que efetivamente governam o país, responsáveis que são por decisões políticas e estratégicas e não simplesmente técnicas e profissionais, fiquem sujeitos ao rito comum de responsabilização aplicável genericamente aos servidores públicos. Na verdade, o foro especial reflete uma prerrogativa a esses agentes políticos para o pleno desempenho de suas próprias funções, sem que essa condição, ao contrário do que se possa admitir, constitua-se em privilégio de índole meramente pessoal. Restringindo-me a essas singelas considerações, já que o tema foi suficientemente exaurido no bem fundamentado voto que acaba de proferir o eminente relator, a quem acompanho, não tenho dúvida de que, na espécie, o ato reclamado usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a natureza especial do agente público em causa, que goza do foro desta Corte, para ser julgado e processado originariamente por crime de responsabilidade. Também eu, em consequência, julgo procedente a reclamação nos termos do voto do relator. Ministro Gilmar Galvão. Senhor presidente, eu nunca tive dúvida de que ao juiz de primeiro grau falece competência, seja na esfera civil,
seja na esfera criminal, para determinar o afastamento ou a perda de cargo de um outro juiz do mesmo grau, de um desembargador, de um prefeito, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de um ministro de Estado ou do próprio presidente da República, como essa lei possibilita a uma primeira leitura, a uma leitura apressada. Enfim, de qualquer dos agentes políticos que entre nós goza de foro privilegiado para ações criminais ou para responderem, por exemplo, por mandado de segurança, habeas data ou habeas corpus. O sistema brasileiro, como a Constituição mostra sem maior dificuldade, né, é um sistema hierárquico. E essa lei, à primeira vista, subverte completamente o sistema hierárquico. Vale dizer que em nosso sistema não tem um juiz de primeiro grau competência para expedir ordem judicial a quem não se acha colocado ao nível de sua jurisdição. Eu, quando era juiz federal, né, eu sempre me neguei, sempre recusei em liminares de mandado de segurança, ou então em liminares, aliás, não de mandado de segurança, porque eu não tinha essa competência, mas em ação popular, né, despedir liminares determinando, dando ordem a uma autoridade que estava acima do meu grau de jurisdição, como era o caso com que eu me deparei certa feita, né, numa ação popular dirigida contra o presidente do Senado. Eu me recusei a determinar ao presidente do Senado que tomasse qualquer providência, porque eu entendia que o juiz federal, no grau em que se achava, não tinha essa competência. Tenderia, senhor presidente, em razão disso, a declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos que prevêem essas medidas de suspensão ou de perda do cargo. Essa solução, entretanto, esvaziaria a ação de improbidade de sua essência, dado restar como seu objeto, nesse caso, apenas o ressarcimento do dano e a pena de interdição. Trata-se de efeitos que estão previstos nas leis que entre nós disciplinam o chamado crime de responsabilidade, que, na verdade, conquanto denominado de crime, não passa de procedimento de natureza político-administrativa, como essa Corte tem entendido em diversas oportunidades. A matéria, todavia, já se acha disciplinada em leis diversas. O presidente da República tem a sua lei. Aliás, já a lei prevendo o crime de processamento do presidente da República por crime de responsabilidade. Do mesmo modo, os governadores de Estado, ministros de Estado, prefeito, governador do Distrito Federal. Os magistrados, de modo geral, não são processados via LOMAN, via lei orgânica da magistratura. É como dispõe a lei orgânica da magistratura. Os membros do Ministério Público, que também são agentes políticos, né, têm a sua lei própria, que é a Lei Complementar 75, que prevê o modo pelo qual eles são responsabilizados. Restariam os parlamentares, que, entretanto, gozam do foro privilegiado para os crimes, para as ações penais contra eles propostas. E, na verdade, esses fatos elencados, né, como atos de improbidade, quase todos, sem exceção, configuram ilícito penal. De modo que a prática por um parlamentar de um desses atos, né, vai ter seu desfecho numa ação penal, né, que é processada perante o Supremo Tribunal Federal. Aduza-se que os processados por improbidade, segundo a lei, poderão responder criminalmente,
essa ação de improbidade não prejudica a ação penal, estando sujeitos por isso mesmo, entre outras penas, a interdição de direitos, que é um dos objetivos da lei de improbidade. Mas esses agentes políticos, todos eles podem depois vir a sofrer numa ação penal a interdição de direitos. Para o ressarcimento de danos materiais, há o foro civil comum, que independe do foro criminal, que é da jurisdição criminal, ou da jurisdição administrativa, político-administrativa. De concluir, portanto, que a Lei 8.429 presta-se tão somente, no meu entendimento, assim eu sempre entendi, a uma função residual, função normativa residual, de responsabilizar por atos de improbidade apenas servidores públicos cujas funções não tiverem sido contempladas com foro civil privilegiado. Nesse sentido, é meu voto que acompanha o voto do eminente relator. Julgo, portanto, procedente a reclamação para a extinção da ação. Ministro Carlos Veloso, como vota? Senhor presidente, o voto exaustivo do ministro relator, do ministro Jobim, me induz a meditar mais sobre o tema. De maneira que eu peço licença para pedir vista. Proclamo que após os votos dos ministros, proclamo que preliminarmente o tribunal assentou a ilegitimidade da procuradora. Ministro, Vossa Excelência tem o nome? Valquíria. Da Confederação, né? É. E da Associação Nacional do Ministério Público, vencidos os ministros Carlos Veloso, Celso de Mello e Ilmar Galvão, Sepúlveda Pertence, o presidente. No mérito, após os votos dos ministros Nelson Jobim, Gilmar Mendes, Ellen Grace, Maurício Correia e Ilmar Galvão, julgando procedente o pedido formulado na reclamação para assentar a competência do Supremo Tribunal Federal e declarar extinto o processo em curso na 14ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que gerou a reclamação, pediu vista o ministro Carlos Veloso. A sessão teve continuidade logo após o pedido de vista formulado pelo ministro Carlos Veloso em relação à reclamação número 2138. Depois do intervalo, vamos conferir mais detalhadamente como foi esta sentença e ainda outros julgamentos que aconteceram nesta mesma sessão. Para efeito de registro, nós vamos mostrar quais os resultados finais. Nós voltamos depois do intervalo. Estamos de volta com Justiça em Ação e conferindo o resultado deste julgamento da reclamação número 2138, União versus Juiz Federal Substituto da 14ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal e o relator de ação que tramitou no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ação esta que teve como efeito uma sentença em relação ao ministro da Ciência e Tecnologia, Ronaldo Sardenberg. Questiona-se a competência da primeira instância para julgar crimes de improbidade administrativa de agentes políticos, como no caso, ministro de Estado. A decisão, preliminarmente, o tribunal assentou a ilegitimidade da procuradora e da Associação Nacional do Ministério Público, vencidos o ministro Carlos Veloso, o ministro Celso de Mello, Ilmar Galvão, Sepúlveda Pertence e o presidente. Repetindo, isso foi uma questão que foi levantada justamente a respeito da legitimidade na propositura da ação, na apresentação da ação em relação a uma procuradora e também a Associação Nacional dos Procuradores. Mas a ação não ficou de qualquer maneira invalidada na medida em que ainda havia o Ministério Público Federal
como proponente da ação, portanto, ainda havendo uma parte legítima para propor esta ação que resultou neste processo. Em relação ao mérito, nós temos ainda, conferindo, após os votos dos ministros Nelson Jobim, Gilmar Mendes, Ellen Grace, Maurício Corrêa e Omar Galvão, julgando procedente o pedido formulado na reclamação para assentar a competência do STF e declarar extinto o processo em curso na 14ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que gerou a ação, foi feito pedido de vista pelo ministro Carlos Veloso. Portanto, a tendência até então, durante a votação, na votação dos ministros, era justamente em anular a sentença que condenou o ministro Ronaldo Sardenberg, da Ciência e Tecnologia, por improbidade administrativa, considerando, seguindo-se o voto do relator Nelson Jobim, que a competência para este tipo de julgamento seria do Supremo Tribunal Federal. Com o pedido de vista pelo ministro Carlos Veloso, ficou adiado, ficou suspenso o julgamento até que seja feita a análise por parte do ministro Carlos Veloso, que em data oportuna ele possa apresentar o chamado voto vista em relação a este processo. E aí sim haverá a continuidade desse julgamento, que você vai acompanhar, é lógico, aqui pela TV Justiça. E para registro, 2 outros julgamentos, totalizando 4 julgamentos nesta sessão do dia 20 de novembro de 2002, ainda o recurso extraordinário 336.134, voto vista do ministro Marco Aurélio em relação ao julgamento que aconteceu anteriormente, que começou anteriormente. O relator, ministro Omar Galvão, as partes Estofados, Grando Limitada versus a União. A decisão, o tribunal, por maioria, não conheceu do recurso extraordinário vencido dos ministros Carlos Veloso e o presidente, no que conheciam e proviam como procedente o pedido inicial. E, na sequência, nós temos ainda o agravo na suspensão de segurança número 2069, voto vista, desta vez, da ministra Ellen Grace, as partes Arisa Agroindustrial e Reflorestadora S.A. versus a União. A decisão, por maioria, o tribunal desproveu o agravo vencido dos ministros Sepúlveda Pertence e ministro Moreira Alves. Lembrando que, oportunamente, nós estaremos transmitindo este julgamento que nós acompanhamos hoje na íntegra, referente à reclamação número 2138, que tratou da questão do foro privilegiado. Você vai acompanhar a continuidade desse julgamento, oportunamente, assim que for anunciado, nós estaremos a postos para poder transmitir esse julgamento ao vivo para você, telespectador da TV Justiça, aqui direto do plenário do Supremo Tribunal Federal. E o Justiça em Ação de hoje vai ficando por aqui. Continue na TV Justiça, a justiça cada vez mais perto. Em vigor pela necessidade de socorrer as primeiras, as empresas em dificuldade, sem lucro. Foi justamente o contrário o que se verificou na espécie dos autos. As empresas não lucrativas ficaram sujeitas pelo artigo da lei 9.718 a alíquota de 3% e, portanto, a alíquota majorada em 1%. Enquanto as que têm melhores condições de participar do sistema da Previdência Social viram-se beneficiadas com a preservação da alíquota primitiva. A tanto equivale a cláusula da compensação, entre aspas, prevista no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 9.718, de 98. Sob o rótulo da compensação, na espécie, a todos os títulos extravagantes, manteve-se para as empresas que apresentem lucro a alíquota anterior, de 2%.
Claro, com um sutil jogo de palavras, né? Se cogitando de compensação. Logo, a majoração deu-se de modo distanciado da ordem jurídica em vigor, mais do que isso, da ordem natural das coisas, mostrando-se ausente a razoabilidade. Em síntese, conforme ressaltado pelo jurista Técio Sampaio Ferraz, em parecer sobre a matéria, acabou-se por tributar fato negativo, o não lucro. A tanto equivale dispensar da majoração de 2% para 3%, equivalente a 50% do tributo, via o que se denominou como compensação às contribuintes que apresentem lucro. Perceba-se que todos os contribuintes, presente ou não o lucro, arcam com 2% a título de COFINS, sendo que aqueles que apresentam prejuízo acabam por sofrer a incidência de 1% que, ao cabo, né, é cobrado esse 1% a título de contribuição sobre o lucro líquido. É esse o resultado da equação elaborada e que, felizmente, hoje já não vigora no cenário jurídico, voltando o legislador, por sinal o executivo, medida provisória, ao conteúdo, ao apego ao conteúdo dos institutos, das coisas e, portanto, da certeza, evitando sutil colocação que resultou em verdadeiro paradoxo. Peço vênia ao relator e aos integrantes desta corte que o acompanharam para, no caso, subscrever a ótica do ministro Carlos Veloso, não para estender simplesmente o benefício, Sua Excelência não faz, mas para glosar a majoração verificada, permanecendo íntegra, aliás, como pleiteado na inicial, a alíquota de 2%. Com isso, atendo à necessidade de preservar-se não só o princípio isonômico, como também o contributivo, afastando do cenário jurídico o tratamento diferenciado que contraria o sistema constitucional, sem falar na visão sempre sábia, porque assentada na natureza das coisas do homem médio. Ressalto novamente que são distintas as contribuições e que são devidas, por isso mesmo, sob rubricas específicas e lineares, sem se distinguir este ou aquele contribuinte. Cabe atentar mais para o fato de a Seguridade Social organizar-se a partir de equidade na forma de participação no custeio, o que por si só, inciso 5º do artigo 194 da Carta, já colaria a norma majoradora da alíquota de maneira diferenciada à pecha de inconstitucional. Conforme já consignado, o raciocínio do legislador revelou-se contrário, frontalmente contrário aos ditames constitucionais, presente a circunstância de não se poder atribuir tratamento diferenciado a contribuintes, mormente para favorecer aqueles que estão em melhor situação. Conheço do extraordinário, pela linha A do inciso 3 do artigo 102 da Constituição Federal, e o provejo para, reformando o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, restabeleceu o entendimento sufragado em sentença da Lavra, da juíza Maria Cristina Saraiva Silveira e Silva, de folha 58 a 63. É como voto, salientando mais uma vez que o caso é residual. Proclamo. Sim, da majoração. Com isso, declaro a inconstitucionalidade da cabeça do artigo 8º da Lei 9.718/98. E
Vossa Excelência vai me acompanhar, não? Não, eu sei. Não, eu compreendo, não. E a pessoa, sim. E do parágrafo primeiro dele constante. Vossa Excelência me acompanha? Do inciso 1, não é isso? É do inciso 1 ou é do parágrafo primeiro? Acho que é inciso 1. Não, mas eu acho que do meu voto ficou declarada a inconstitucionalidade. Eu acho que sim. Isso daqui é uma colaboração. Não, eu sei. Não, claro. Colaboração. Senão fica pior ainda, porque Vossa Excelência que é a completude do meu voto. Né? Vossa Excelência, ministro, já... Deixa eu ver assim... Assim, com breve considerado, peço bem para acompanhar o voto do ministro Celso, do ministro Carlos Veloso, vamos ver. Não ficou explicitado, ministro, não. Mas é nesse sentido, né? Exatamente. Eu tenho, inclusive, o porque artigo... declarada a inconstitucionalidade, então fica o 2% para todo mundo, e não apenas para as empresas lucrativas. Apenas o número certo, né? Do artigo. Fica o que já era antes. Pois é. Ou seja, fica restabelecida. 2% com exatamente o dispositivo que aumenta, né? E na redação primitiva, né, da lei. Antes da emenda a que me referi. Aqui eu não tenho... Deixa eu ver se eu tenho o texto. Tem uma pasta, tem uma outra pasta com 9.708, deixa eu ver se nessa aqui eu tenho, um minutinho, deve estar aqui. Porque essa aqui já está alterada pela emenda, essa via. Mas não tem muito sentido, porque ficamos em minoria, de maneira que... para esclarecer, né? Um voto... Senão fica que nem os tribunais que declaram inconstitucional sem dizer que declararam. Uma outra página. Apenas diz, não aplicamos a lei. Com processo. Lá de cima, então ficou lá em cima. Deixa eu ver se eu tenho aqui o preceito. A pessoa escreve mais, não vai É declarar a inconstitucionalidade do todo do artigo 8º, porque os parágrafos, né, estão ligados em si, né, à majoração. Eu acho que é só daquele que Não, ministro, porque, olha, o artigo 8º, né, é que ele diz? preceitua, fica elevada para 3% a alíquota da COFINS. Aí vem o parágrafo 1º, a pessoa jurídica poderá compensar. Parágrafo 2º, a compensação referida no parágrafo 1º. Aí tem um item que diz, no caso de pessoa jurídica tributada pelo regime de lucro real, é tudo em cima da majoração. É tudo em cima da majoração. Então fica o artigo 8º como um todo, né? E Vossa Excelência me acompanha nessa parte, né? Então proclamo que o tribunal, por maioria, não conheceu do extraordinário, vencidos os ministros Carlos Veloso e o presidente, no que o conheciam e proviam para julgar procedente o pedido inicial e declarar a inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei 9.718/98 na redação primitiva. E seu parágrafo primeiro, né? E seus parágrafos. 1º, 2º, 3º e 4º. Ministra, é rápido, ministra? É só um voto vista no agravo regimental na suspensão de segurança 2069. Faço pregão do agravo na suspensão de segurança 2069. Relator sou eu próprio. E agravante Ariza Agroindustrial Reflorestador S.A., sendo agravada a União. Decisão após o voto do relator,
desprovendo o agravo, pediu vista. A ministra Ellen Grace, que tem a palavra. Presidente, eu creio que a turma, que o plenário recorda do caso, foi trazido a julgamento há poucos dias, é um valor muito elevado, no caso 32.700.000 reais. Foi determinado o cumprimento de uma tutela antecipada contra o BNB, mediante a apreensão desses recursos, nos termos de uma carta precatória expedida pelo juiz de direito de Itaiçaba. Vossa Excelência havia negado o provimento ao agravo regimental. A matéria me pareceu, talvez pelo avançado da hora na sessão, ou talvez pelo cansaço que se acumula com as tarefas do eleitoral. Reconhecimento. Eu realmente não consegui compreender adequadamente. Com a leitura mais cautelosa dos autos, especialmente do voto de Vossa Excelência, verifico que o perigo de grave lesão à economia pública, caso viesse a ser cumprida a decisão concessiva do mandado de segurança, se apresenta evidente, considerando os valores envolvidos. Por outro lado, está caracterizada a fumaça de bom direito na tese defendida pelos requerentes. Com o provimento da apelação e determinação do correspondente acórdão para que se proceda à prova pericial, poderão resultar daí valores completamente diversos daqueles que a agravante pretende executar. Por isso, acompanho Vossa Excelência para igualmente negar provimento ao agravo regimental. Ministro Ilmar Galvão, ministro Carlos Veloso, ministro Celso de Mello. Também eu, senhor presidente. Ministro Sepúlveda Pertence. Diante da discussão, me restou a convicção, não obstante o terror das cifras envolvidas, de que o problema da tutela antecipada estava coberto pela preclusão. Eu peço vênia a Vossa Excelência e a maioria já formada, no sentido de confirmar o despacho, para dar provimento ao agravo. Ministro Sidney Sanches. Ministro Moreira Alves. Eu vou ficar vencido, senhor presidente, porque também me convenci de que ocorreu a preclusão com relação à tutela antecipada. De modo que, por isso, eu dou provimento ao agravo. A única pergunta que eu faria seria a seguinte: improcedente, o pedido formulado também estaria prejudicado o questionamento a respeito da tutela? Não, é que a tutela transitou em julgado, né? Não, mas veja, não transitou, porque transitou em julgado, teria havido preclusão quanto ao não cabimento mais de recursos, considerada a prolação e a quadra vivida no processo. E a cautelar não serve. Posteriormente, Foi anulada a sentença? Posteriormente anulou-se a sentença e aí foi o enfoque dado pelo Tribunal de Justiça do Ceará, que se anulou a sentença para se mandar fazer prova do ato danoso e do quantitativo, se configurar, do dano, né, da indenização. Foi quando o Tribunal de Justiça assentou que, havendo ocorrido esse enfoque, esse enquadramento, a verossimilhança, a prova da verossimilhança que ditara em si a tutela desaparecera. Isso não foi questionado vez alguma, nem lá nos recursos sucessivos contra a tutela, nem aqui, nem no Superior Tribunal de Justiça. Por isso é que, a meu ver, não ocorreu a preclusão, mas proclamo que, por maioria, o tribunal desproveu o agravo, vencidos os ministros Sepúlveda Pertence e Moreira Alves. Declaro encerrada a sessão e confirmada a sessão do dia de amanhã. Só a anulação da sentença, por causa de instrução, não cancela.